Fala galera, beleza? Estamos aqui no O2 e hoje eu vim conversar com vocês, falar sobre a minha preparação e como foi essa reta final do campeonato do Expo Super Show que aconteceu lá no Rio de Janeiro. Eu vou contar tudo detalhado como foi. Acompanhe. Vamos lá galera, então tudo começou quando eu me tornei profissional em 2020, foi em novembro, no Muscle Contest Nacional. Me tornei profissional naquele evento, ganhei o overall da categoria Classic Physique e já estava me programando para competir no Expo Super Show no ano seguinte. Estava me preparando, fazendo toda uma preparação com o meu treinador, a gente elaborou toda uma estratégia, né, de um off-season para ganhar massa muscular, porque quem não sabe, a gente da Classic Physique tem uma altura e cada altura tem um determinado peso a ser batido. Então, quando eu me tornei profissional, eu estava pesando 74 quilos e a margem da categoria no profissional seria até 79, então teria 5 quilos a mais para ganhar de massa muscular, para eu poder competir novamente com um físico renovado, com um físico mais volumoso e com os mesmos detalhes e até mais definido. Então a gente abordou a estratégia de ganhar massa muscular 5 a 6 meses, a gente fez um processo de off-season, subindo as calorias, treinando mais intenso, fazendo esse aumento gradual da ingestão calórica para ganhar massa muscular e peso. E quando a gente iniciou a preparação para o Expo Super Show, que era no final do ano, eu acabei tendo uma lesão no ombro. Essa lesão ocasionou cancelamento, né, da minha preparação, não pude competir. Nessa lesão eu tive algumas rupturas nos tendões do ombro, tive uma ruptura parcial na bursa, tava com artrite, artrose, tendinite, então foi preciso eu tirar um bom tempo de descanso, um tempo para me recuperar, para tratar da lesão, e isso demandou alguns meses. Quem me acompanha sabe que eu tive que passar na clínica, né, do Dr. Ruben, ele que me auxiliou em todo o processo de recuperação. A gente fez alguns procedimentos no ombro para que a gente pudesse acelerar o processo da recuperação das articulações, do processo inflamatório, dessas fendas que abriram, né, na bursa e entre outras coisas. Então, isso ocasionou que eu não pudesse mais fazer a preparação para esse campeonato. Tratei a lesão, fiquei acho que entre 3 a 4 meses tratando a lesão com fisioterapeuta, fazia fisioterapia de 3 a 4 vezes na semana e sempre passava na clínica para o Dr. Ruben me avaliar também, avaliar a recuperação, como que estava sendo. E após ele dar o positivo, ele e os meus fisioterapeutas, que foram o Léo Barretti, o Lucas e também o Paulo Leite, foram eles que me trataram da lesão junto com o Dr. Ruben. E após o positivo deles, eu voltei a treinar, fui voltando gradualmente à intensidade do treino e a gente optou por fazer mais um off-season, né, mais uma fase de ganhos para a gente colocar mais volume no físico e para preparar o físico para o Expo Super Show do ano seguinte, né? Seria nesse que eu competi em 2022. Foi uma preparação muito boa. Desde então não tive mais lesões. A gente conseguiu achar um caminho para que a gente pudesse seguir treinando, seguir evoluindo e sem se machucar, sem atrapalhar a lesão, né, que ainda estava tratando de certa forma. Então essa lesão já não me incomoda mais, graças a Deus ela foi 100% recuperada, não me atrapalha em nenhum movimento. Então consegui fazer toda a preparação, fazer meu off-season e entrar em pré-contest sem nenhuma dor, sem nenhuma restrição, nenhum exercício. Então fez com que eu pudesse evoluir mais o meu físico, desenvolver ainda mais os meus membros superiores, inferiores e trazer uma nova versão para essa competição. Falando um pouco sobre a minha preparação, né, a estratégia alimentar, veio fazendo a redução gradual do carboidrato, mas a gente optou pelo ciclo de carboidratos. Para quem não sabe, esse ciclo de carboidratos são dias com carboidrato mais alto e outros mais baixos. Dessa forma a gente consegue otimizar a resposta metabólica do físico, a gente consegue ir baixando o percentual de gordura, trazendo mais condicionamento, mais definição e ao mesmo tempo a gente consegue manter o shape nutrido, mais cheio, mais volume e podendo ter uma performance melhor devido ao carbo alto. Então a gente veio fazendo esse ciclo de carboidrato. No início foram 4 dias de carboidrato alto para 3 baixo. Depois a gente foi baixando até que chegou no momento que foram somente 2 dias de carbo alto e 5 dias de carbo baixo. No carbo baixo a gente estava atingindo um volume de 2 a 2.300 calorias. No carbo alto a gente conseguia chegar até 3.000 calorias no dia. Então a gente sempre fazia pequenos reajustes para o corpo continuar tendo uma boa resposta, continuar secando, baixando gordura, sem forçar tanto.
a gente não zerou carboidrato em nenhum momento, teve apenas controle do carboidrato em algumas refeições. Então, basicamente tinha carbo em todas as refeições, mesmo sendo carbo baixo, porém de forma controlada, né, e não extrapolada. A competição do Rio Expo Super Show, que foi em junho agora, a gente fez um processo de 20 semanas de pré-contest. Começou a fazer o off-season lá atrás, desde o ano passado até o começo desse ano. Aí, nessas 20 semanas, a gente foi fazendo a redução gradual do carboidrato, das calorias, para a gente poder trazer um físico mais volumoso, mais condicionado, mas que também a gente pudesse ter tempo suficiente para poder administrar toda essa preparação, toda essa redução do carboidrato, sem a gente precisar fazer loucuras, sem a gente precisar puxar o físico no limite, porque a maioria dos erros das preparações é você fazer uma preparação com pouco tempo. Eu e meu treinador, a gente sempre optou por fazer uma preparação de no mínimo 14 semanas, então dessa vez a gente puxou ainda mais tempo para poder preparar o físico, para poder preparar o psicológico para essa competição que é a minha estreia no profissional, que foi a minha estreia no profissional. A gente estava com o objetivo de atingir o primeiro confronto, significa ficar entre os 6 primeiros da categoria, e a gente conseguiu alcançar esse objetivo. A gente fez um trabalho muito bom, a gente evoluiu o físico, ganhou massa muscular, e nessa competição eu consegui pesar 79 quilos na pesagem, que era o limite que eu poderia, e foi isso. A gente bateu o peso, subimos, ficamos no primeiro confronto e que nos resultou a 6ª colocação na minha estreia na Liga Profissional. Agora falando sobre a minha chegada no Rio de Janeiro, a gente chegou no Rio de Janeiro na quarta-feira, a pesagem era na quinta, porém a gente foi na quarta bem cedo, a gente chegou por volta do meio-dia da quarta-feira. Para quem não sabe, viajar retém líquidos, então como eu preciso bater peso, a gente tem que ir com um pouco de tempo um pouco mais hábil, né? Ter um pouco mais de tempo para poder correr atrás do prejuízo caso a gente retenha um pouco, e foi o que aconteceu comigo. Quando eu saí de casa para ir no Rio de Janeiro, eu estava com 81,5, né? 81,5 kg. Quando eu cheguei no Rio de Janeiro, eu fui de carro, foram 7 horas de viagem. Cheguei no Rio, estava pesando 83,5, 84 quilos, sendo que no outro dia eu precisaria estar pesando 79. Então esse dia antes, né, que a gente foi, um dia a mais de tempo, serviu para a gente poder correr atrás do prejuízo, poder baixar o peso. Então a gente fez um controle maior da ingestão de água, controle maior da dieta, né, do carboidrato. Então a gente não comeu carboidrato na quarta-feira. A gente reduziu a quantidade de água também na quarta-feira para que no outro dia a gente acordasse com menos retenção e o peso mais baixo. E foi o que aconteceu, a gente conseguiu baixar o peso, tive que ainda fazer mais um treino e mais um cardio na quarta-feira para poder ajudar a cair o peso. Então, quando amanheceu, né, na quinta-feira já estava com o peso batido e eu precisaria só suportar o tempo até a pesagem, que era 6 horas da quinta-feira. Mas foi tranquilo, a gente conseguiu bater o peso com tranquilidade, não foi nenhuma loucura, né? Assim, a gente sofre um pouquinho, né? Para quem não sabe, a gente tem que ficar até a pesagem sem comer, sem beber água. Então, fiquei até 6 horas da tarde sem comer e sem beber. Então, é um pouco puxado, mas pra gente que é atleta e já tem um certo costume em fazer, foi de certa forma tranquilo. Depois da pesagem, ainda fizemos mais 2 treinos, né? Treinamos na quinta-feira e na sexta-feira. Por quê? Porque a competição era somente no domingo. Então, não há necessidade de ficar tanto tempo sem treinar, porque esse tempo que você fica sem treinar, você pode reter líquidos também, você pode perder um pouco da qualidade muscular. Então, após a pesagem, a gente começa a hidratar novamente, começa a comer mais carboidrato para poder encher o físico de glicogênio, né? Para quem não sabe, a gente depleta nessa fase de finalização. A gente faz uma hiperidratação e reduz o carboidrato para a gente depletar, para depois chegar no carb up, a gente comer bastante carboidrato para que o músculo consiga absorver e a gente inchar mais o músculo de certa forma, só que sem reter água. Foi comendo, né? Foi fazendo o carb up, tivemos que fazer mais 2 treinos para o músculo puxar mais o glicogênio para dentro dele e fazer o cardio também para controlar a questão de líquidos, né? Não reter tanto, ter o controle do volume de água, né, que estaria no nosso corpo ali para não reter tanto. E o lance da água, você faz que, tipo, aquele estratégia da água que você aumenta demais e depois você
Seca, o corpo dá uma secada, né? Sim, só que nessa finalização foi diferente, né? Porque geralmente a gente costuma beber entre 8 a 10 litros de água nessa reta final, né? A gente faz uma semana mais ou menos fazendo uma hiperidratação para depois reduzir a quantidade de água que a gente ingere para forçar o corpo a expelir água. A hiperidratação faz com que o corpo entenda que ele não precisa estocar água. Como você está ingerindo muito, ele vai entender que não há necessidade de estocar. Então ele vai forçar a diurese. Forçando a diurese, você consegue eliminar toda a retenção que você tem. E cabe a você achar o melhor momento para você cessar a ingestão de água ou controlar para você ficar sem a retenção e usar naquele momento, que seria no palco. Porém, a Dragon, ela tem um suplemento chamado Dry Up, ele potencializa a diurese. Então, ele é um diurético natural bastante potente e fez com que eu não precisasse beber tanta água. Dessa vez eu bebi somente 5 litros de água por dia e mais 5 cápsulas de Dry Up por dia. Favoreceu na desidratação. E ele também tem um blend, né, de eletrólitos, que na desidratação a gente tem que tomar cuidado também, porque como a gente hiperidrata, consequentemente na diurese a gente força uma eliminação de eletrólitos. Então a gente perde sódio, potássio, entre outros, e o Dry Up ele tem um blend assistente, né, para fazer a reposição de todos esses eletrólitos que a gente está eliminando. Então a gente conseguiu fazer uma desidratação mais saudável e mais eficiente, sem correr nenhum risco, sem prejudicar a saúde. Então foi dessa forma que a gente fez a desidratação. Foi a desidratação mais tranquila que eu já fiz. Não precisei beber bastante água, não precisei beber bastante chás também, então foi bem mais tranquilo. A questão depois da pesagem, a gente manteve uma hidratação de 2 a 3 litros por dia, então não cortei a água em nenhum momento. No dia da pesagem, que eu não poderia beber porque iria interferir na questão do peso, mas é isso. Um dia antes do campeonato tem a vodka, né? É uma estratégia que a gente usa, porque a bebida, né, o álcool, dependendo da bebida que você vai fazer a ingestão, ele tem um teor alcoólico. E quanto maior o teor alcoólico, mais ele influencia na diurese. Então a gente usa alguns ml, não é meia garrafa também, né, porra, amor? A gente bebeu, uma dose generosa aí, vamos colocar uns 100 a 120 ml. A gente fez essa estratégia de beber no final da noite. Por quê? Porque daí no final da noite a gente toma, a gente vai dormir e durante o sono, o corpo ele vai forçando a diurese. Quando você acorda, você já vai no banheiro, você já faz o xixi, você acaba urinando e você acaba eliminando mais um pouco da retenção que você tem. Então essa é a estratégia para tirar aquela mínima retenção que sobrou, para você trazer um físico mais condicionado no dia da competição. A primeiro momento a gente enxerga os outros competidores, a gente consegue avaliar o físico deles, né? Porém, quem é atleta também e quem cuida do próprio corpo vai saber do que eu estou falando. A gente consegue visualizar o outro, né? A gente vê que o outro tem um físico bom, tem mais massa, está mais condicionado. Porém, ao mesmo tempo é difícil a gente se autoavaliar, a gente se enxergar. Mas, com a evolução do meu físico, eu olhei os atletas que iriam competir, realmente o nível era bem alto, veio atletas de fora como Irã, Paraguai, teve eu acho que outro país também, não sei se era acho que Argentina, né? Veio também, então o nível estava bem alto, a gente estava enfrentando os melhores atletas Classics do Brasil e também vieram ótimos atletas de fora, que o vencedor ainda no fim foi um iraniano, foi um cara fora do país, né? Fora daqui de perto, bem de longe. Porém, ele foi o vencedor, era o melhor naquele dia, isso que nos surpreendeu. Mas a gente vem trabalhando para isso, para poder evoluir mais o físico, ficar mais volumoso, trazer um físico mais estético, mais condicionado, porque é o que a categoria pede. E ao lado deles ali, quando a gente, depois da pesagem, né, a gente foi pro meeting, a gente consegue se visualizar um pouco melhor, porque cada um mostra um pouco do shape, a gente consegue fazer uma pequena comparação. E quando eu cheguei no meet, olhando o shape deles, eu pude ver que provavelmente eu iria ficar entre os 6 primeiros. Eu estava muito contente com o meu físico, senti que eu evolui muito nessa preparação, nesse tempo que eu não pude competir, nesses off-season que eu acabei fazendo, fez com que eu ganhasse mais massa, desenvolvesse mais meu físico, deixasse ele ainda mais competitivo. A gente veio com uma estratégia de trazer um físico mais cheio, porque no profissional não tem mais divisão de altura, a gente compete entre si
do mais baixo até o mais alto. Então, para vocês terem ideia, eu competi com caras que poderiam pesar até 116 quilos. O iraniano que venceu, ele tinha mais de 100 quilos. E eu subi no palco com 82, 83 quilos. Então, é uma desproporção bem grande de peso, mas a relação altura e peso que a categoria pede faz com que a gente fique mais parelho. Né, não tenha tanta diferença assim. Para mim foi uma ótima evolução, porque quando eu me tornei profissional eu estava com 74 quilos, subi no palco com 82, 83, então foi próximo de 8 quilos a mais que eu consegui colocar no meu shape. Isso fez com que eu ficasse ainda mais competitivo. Então agora é continuar trabalhando, continuar melhorando o físico para poder deixar ele ainda mais encaixado na categoria, mais estético, para poder galgar ainda mais posições e trazer a vaga pro Olímpia também. Foram 8 quilos de massa. Inicialmente eu achei que iria ser fácil bater o peso da categoria, porém, né, quando eu fui baixando o peso, parou no 81,5, eu falei, pô, cara, agora começou a ficar bem difícil, sabe? Comer bem pouco, fazer bastante cardio, então foi algo que me deixou um pouco assustado no final, mas também contente porque esse é um parâmetro que a gente tira por ter evoluído, né? Quando o peso não consegue baixar e você já tá numa qualidade muito boa, é sinal que você teve um bom avanço de massa muscular, um bom ganho de massa, então fiquei bem contente, mesmo com a dificuldade que foi de bater o peso, assim, nessa reta final. Você acha que, pelo fato de ser o mais baixo do palco, você ganha uma certa notoriedade? Porque, querendo ou não, quem está no meio ali não é tão percebido quanto o mais baixo e o mais alto do palco, né? E também se você acha que foi justo o resultado, o que você achou, assim, no geral? A minha altura, de certa forma, ela me favorece. Se você colocar na ponta do lápis, assim, os 10 melhores do mundo, né, que estão no Olímpia, os 10 primeiros do Olímpia, entre 6 a 7 atletas são atletas baixos com menos de 1,70 de altura. Então, de certa forma, a categoria ela valoriza a pessoa, o atleta, né, um pouco mais baixo. Porém, alguns atletas são de ponta também, eles são acima de 1,75, entendeu? Porque trazem uma estética ainda melhor. Mas assim, a questão de favorecer ou não é mais no palco. Entendeu? Tipo, pode favorecer, porém, se você não entrar no seu melhor físico, não tiver uma cintura bem controlada, tiver uma condição muscular avançada e bem definida, talvez você não consiga ficar tão bem mesmo que sua altura te favoreça. Então, a melhor estratégia é você entrar bem condicionado, você saber posar bem, você ter um shape estético, né? Que é algo que a categoria pede. E foi o que aconteceu nesse campeonato. Os 6 primeiros eram os caras, né, os atletas mais estéticos que tinham na categoria. O campeão, né, o iraniano, ele era um bodybuilder, ele era bem grande para a categoria, porém ele conseguiu se ajustar na Classic, ele melhorou alguns pontos dele, fazendo com que ele se enquadrasse melhor. Alguns atletas que estavam ali estavam muito bons nas prévias, estavam bem, mas chegando nas finais eles começaram a regredir o físico, né? Foram perdendo definição, foram transpirando e isso resultou nas colocações que eles tiveram, mas ao meu ver foi merecidíssimo. Acredito que todo mundo que assistiu também concorda, porque todos os atletas em si que estavam lá concordaram com o resultado. Eu fiquei bem feliz com a minha colocação também, porque a ideia inicial era ficar no primeiro confronto. Estrear na liga profissional, todo mundo sabe que é um passo muito grande, é um nível muito alto, porque querendo ou não você está disputando com os melhores, né? E não é só do seu país, são os melhores do mundo. Então vieram atletas muito bons de fora do país, vieram do Irã, Argentina, Paraguai, e realmente o nível estava bem alto, mas também apresentei o meu melhor físico, fazendo que eu ficasse entre os 6 primeiros. Então, pô, tô muito contente com o resultado, tô muito feliz. E agora é continuar trabalhando, que tenho certeza que no próximo será ainda melhor. E fiquei sabendo que você vai competir aí. Fala aí quais são os seus planos pro futuro. Cara, meu plano... Eu peguei o feedback da categoria. O árbitro disse que eu preciso melhorar alguns pontos do físico, evoluir minha dorsal, evoluir... A cadeia posterior em si ter que ganhar um pouco mais de volume e maturidade muscular. Então a gente vai trabalhar para isso. Porém, esse ano ainda tem mais uma competição no Brasil, bastante ansioso para ela. Vai ser no estado onde eu moro, então vou me sentir mais confortável em competir, próximo de casa. Acredito que bastante amigos e familiares vão poder assistir também. Isso traz uma energia bem grande, a gente fica com mais vontade de competir e dar o seu melhor. Então vai ter sim mais uma competição, será em setembro.
acredito que vai ser aqui em São Paulo, no ABC. Todos os atletas que competiram no Rio Expo Super Show e não venceram, né, irão competir de novo, então basicamente serão os mesmos atletas e até mais atletas de fora que eu já estou sabendo que vão vir competir nesse também. E é isso, galera. Espero que vocês tenham gostado, né, desse relato da minha preparação, de tudo que eu fiz. Caso vocês queiram saber um pouco mais sobre algo que eu não tenha falado, vocês podem deixar aqui no comentário, que no próximo vídeo a gente vai mostrar aqui para vocês, vamos falar sobre essa curiosidade que você queira saber. E é isso, fiquem ligados que logo logo já tem mais um campeonato. A gente vai gravar toda a preparação, vai gravar tudo que eu tô fazendo para chegar em setembro trazendo um físico ainda melhor, para a gente conseguir colocações ainda melhores e buscar essa vaga do Olímpia, que é o nosso sonho. Então espero que vocês tenham gostado, curta, compartilha, comente e é isso, tamo junto, forte abraço, é nóis.